Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um InTalks especial CEO. Eu sou o Thiago Alves, sou da Regos e do Spaces no Brasil. Hoje tenho o grande prazer em receber o querido Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Milton, seja bem-vindo. Oi, Thiago, obrigado por me convidar. A gente trouxe aqui o Milton para falar do futuro do trabalho remoto. A questão de flexibilidade, a questão da pandemia trouxe aí as pessoas repensarem o trabalho, né? A forma como ele é executado, as ferramentas, a tecnologia, e isso acabou trazendo uma experiência em massa de trabalho remoto, de trabalho flexível, né? Na sua visão, né? Como é que vocês viram aí no LinkedIn? Aumentou a busca por trabalho remoto? Não aumentou? Como vocês têm visto os usuários se comportando, né? E a sua visão inicial aí do tema de trabalho remoto? Assim, se você olhar hoje o número de pessoas que buscam a opção de poder trabalhar remotamente cresceu 60% depois da pandemia. É esperado, né? Então, não é nenhuma surpresa que as pessoas estão buscando formas de trabalhar de forma distinta do que trabalhavam antes. O que aconteceu? A pandemia ela acelerou processos que já estavam em evolução. Então, muitas empresas, não todas, tá? E é claro que empresas que atuam na área de tecnologia, isso é mais fácil de ocorrer, que é ir para cá um funcionário trabalhar em casa, ele tem acesso a notebook, internet, etc. Tá? Muitas empresas não têm esse privilégio, tá? Então, existem fábricas que têm que operar no local físico onde elas estão, depende do tipo de negócio, né? Mas o que aconteceu com empresas onde tem esse processo de digitalização mais avançado, já existiam as discussões sobre aumento ou não de produtividade em trabalhar de casa, trabalhar remoto, se era viável ou não. E o que a gente viu é que isso aí se deu de uma forma muito abrupta, né? Ninguém pensava que de um dia para o outro isso aí ia se tornar realidade. Então, se pegar no caso dos nossos funcionários do LinkedIn, a gente fechou o escritório dia 12 de março, né? A transição foi doída, mas foi um pouco menos doída do que na média. Por quê? Porque as pessoas já tinham seus notebooks, então foram para casa e já tinham acesso a uma ferramenta de acesso à distância, tinha internet, os processos no LinkedIn são muito digitalizados, a gente tem formas de compartilhar documentos de forma digital interativamente, a gente estamos acostumados em fazer videoconferências, e mesmo nesse modo houve dor, tá? Então, mesmo para nós, que somos uma empresa digital, que está acostumada com esse modelo, houve dor, e as dores são muito relativas os funcionários passaram a se sentir sozinhos, solidão, falta de interação com os colegas, uma insegurança com relação ao que estava acontecendo no trabalho, né? Então, se a empresa está vindo bem ou mal. Então, o que a gente viu que o problema do trabalho remoto não é só você ter acesso às ferramentas e aos mecanismos digitais, tá? Existem outros problemas, porque muitos dos sucessos das empresas, dos insights que você tem, não vem de uma reunião formal, vem do encontro no corredor, vem de um café que você acaba tomando com alguém com quem você não conhecia, vem de ouvir o que seu colega está falando. Então, imagina que você é um vendedor, senta do lado de outro vendedor e você vê como ele está abordando o cliente dele, você pode usar um pouquinho desse aprendizado para o seu próprio benefício, tá? Então, essas conversas espontâneas, essa interação, as pessoas começaram a sentir muita falta disso aqui, né? E as empresas têm uma dificuldade de fazer com que a sua cultura prevaleça num ambiente em que cada um está na sua casa, tá? Então, interações, valores daquela empresa, como você vai fazer isso aqui tudo ficar viável nesse modelo em que cada um está na sua casa? Então, é um modelo difícil. A gente viu também que obrigou as pessoas, os líderes, a gerenciarem de forma distinta que eles vinham gerenciando, tá? Então, muitos dos gerentes, líderes, supervisores não estavam acostumados a gerenciar equipes à distância. Então, o tipo de cobrança que você faz nesse modelo passa a ser uma cobrança mais por tarefas e o trabalho realizado pelas horas em si. Muito difícil saber se a pessoa está trabalhando ou não e às vezes nesse momento de pandemia, cuidando de crianças e às vezes sem auxílio na casa, você tem que cuidar de coisas que você não fazia no escritório, então os horários passaram a ser mais flexíveis, tem gente que não consegue trabalhar o horário normal das 8 às 6, trabalha em horários quebrados durante o dia, entra durante a noite, então assim, houve uma mudança grande nesse modelo e causou muita dor. Uma das dores que causou também foi essa falta de contato direto entre o funcionário e a supervisão e os chefes, fez com que muitos deles passassem a trabalhar mais horas por dia, né? Como você não está sendo visto pelo seu chefe, você quer mostrar que você está trabalhando. Então, a gente começou a ver pessoas trabalhando mais horas ou respondendo um e-mail no minuto seguinte a que ele chegava, e começou a causar uma mistura entre
a vida de casa, a vida pessoal e o trabalho. Então, não foi fácil, ainda não está sendo fácil, tá? Mas assim, agora indo para a segunda parte da pergunta, o que vai ser esse futuro, tá? Nós acreditamos que vamos partir para um modelo híbrido, tá? Um modelo no qual as pessoas vão começar a poder trabalhar mais dias de casa, 1, 2 dias por semana de casa, ou depende da empresa, né? Empresas que não acreditavam que home office era produtivo, estão vendo que é produtivo. Então, eu acho que aquelas empresas que eram muito rígidas com isso vão ser menos rígidas, mas a gente está vendo também do outro lado, funcionários que achavam que o home office era a solução da vida deles, tá? Estão querendo voltar para o escritório, tá? Então, a gente está vendo nos nossos escritórios na Europa, já está vendo uma volta. Agora, essa volta, eu acho que ainda não é uma volta como as pessoas imaginam. Então, as pessoas estão imaginando a volta num modelo pré-pandemia, no qual as pessoas se encontravam e tomavam café e se encontravam em salas de reuniões com muita gente. E o que a gente está vendo, mesmo em países onde a pandemia já está num estágio menos grave do que no Brasil, tá? Essa volta está se dando de uma outra forma. Então, quem está voltando para o escritório está voltando porque realmente não tem condições de trabalhar em casa, ou por problemas físicos, ou porque não tem um espaço, ou porque realmente há uma necessidade de trabalhar no escritório. Mas a volta ao escritório não está como era antes, tá? Então, muitos locais não estão servindo comida não está sendo, as pessoas estão trazendo de casa, não está havendo reuniões em salas, tá? Então, cada um está isolado numa sala dentro do escritório. Então, é uma volta diferente, tá? Então, ainda estamos longe, eu acredito, pelo menos de uma volta a modelos anteriores à pandemia. E você acha que hoje tem uma mudança também em termos de cultura das empresas? Quando a gente fala de o trabalho deixa de ser sobre aonde você precisa estar e passa a ser o que você precisa fazer? Você acha que tem uma tendência também de intrajornada? Então, como é que a gente faz para lidar com isso na sua visão? Eu acho que depende um pouco do tipo de trabalho que a pessoa faz, Thiago. Tem pessoas que têm profissões nos quais elas são quase autônomas, tá? Mas para alguns tipos de função não é tão óbvio, tá? Então, você vê que alguns tipos de trabalhos em grupos, existem empresas tentando desenvolver ferramentas como o quadro branco, no qual as pessoas colocam e discutem temas online, para tentar fazer com que a experiência no computador seja parecida com a experiência numa sala, tá? Então, eu acho que não existe regra geral. Eu acho que o que está havendo vai ser uma flexibilização. Eu acho que tanto as empresas como as pessoas vão ver que é possível, mas eu não acho que de uma hora para outra todo mundo que está trabalhando em São Paulo vai comprar uma casa em Jericoacoara e vai passar a trabalhar de lá, tá? Então, quando a pandemia acabar ou a gente tiver uma vacina e a gente conseguir lidar melhor com isso aqui, as coisas devem voltar para um cenário no meio termo, tá? No qual as interações são importantes, reuniões face a face com clientes vão voltar a ser importantes, tá? E a gente vai usar as ferramentas digitais de videoconferência de uma forma um pouco mais controlada. Para quem está entrando no mercado de trabalho agora, Milton, né, nesse mundo pós-pandemia, para quem se formou na faculdade ou mesmo, né, no ensino médio, está chegando agora nesse mundo de trabalho, vai encontrar um mundo novo ao qual as relações de trabalho são diferentes. E a gente sabe, você até comentou, né, que o LinkedIn é uma fonte, né, não só de vagas, mas também de cursos, de especialização. E tem essa questão também da cultura, né, como fazer o onboarding de novos funcionários, como fazer a indução, né, a boas-vindas de novos funcionários que estão trabalhando em casa, que não estão indo para os escritórios. Queria que você comentasse um pouquinho a sua visão, então, para quem está entrando no mercado de trabalho agora. O mercado de trabalho está mais difícil, tá? Então, o índice de desemprego subiu, as empresas voltaram a contratar, existem mais contratações hoje do que existiam no período entre março e junho, tá? Já estamos vendo um crescimento, mas tem muita gente que perdeu emprego, tem muita gente buscando emprego, tem muita gente que não estava buscando emprego e passou a buscar um emprego, tá? Então, o aumento de candidaturas por vaga disponível subiu bastante, tá? Então, é muito importante se diferenciar. Agora, essas pessoas, esses usuários que estão entrando no mercado de trabalho e querem se destacar, além das características, vamos dizer, acadêmicas, profissionais e habilidades que eles tenham, é importante também ter habilidades de relacionamento interpessoais, né? Que a gente chama de habilidades comportamentais. Tá? Então, são habilidades que você não aprende na faculdade, tá? Você vai aprender no convívio profissional, vai aprender em cursos, o próprio LinkedIn tem esses cursos, tá? Queria agradecer a todos. E hoje no InTalk CEO eu recebi ninguém mais, ninguém menos que Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina, para a gente falar do futuro do trabalho remoto. Milton, mais uma vez, um grande abraço e muito obrigado.